Olá, pessoal! Hoje apresentaremos os parâmetros para a atualização do inventário do eixo São Luís de Jabuticaba. Para esse estudo, nós realizamos uma saída a campo e a base da pesquisa foi a realização do estudo feito por mim no trabalho de conclusão de curso em História na Universidade de Caxias do Sul. Sabemos que São Luís e Jaboticaba fazem parte das vilas ferroviárias de Bento Gonçalves. Um fato importante para se pensar os aspectos históricos dessas localidades diz respeito à vinda do 1º Batalhão Ferroviário em 1943. No entanto, cabe ressaltar que a história desses locais também se relaciona com um processo de imigração ocorrido aqui na região no final do século XIX. São Luís, diferente de outras vilas ferroviárias, já era uma localidade constituída antes da chegada do Exército. Pensando nisso, uma característica importante de se ressaltar sobre o início da formação dessa localidade diz respeito ao sistema de trabalho que se baseava muito no sistema de agricultura de subsistência. Porém, com a chegada do 1º Batalhão Ferroviário, essa organização do trabalho também se alterou. Por exemplo, com o oferecimento de emprego para as pessoas desses locais na construção das ferrovias. A partir dos objetivos da construção das linhas ferroviárias, a instalação dessa instituição gerou grande impacto no local, pois tornou-se necessário a organização de núcleos residenciais que permitissem a estadia dos trabalhadores da ferrovia. Tendo como força de trabalho militares técnicos e civis, o 1º Batalhão Ferroviário conseguiu construir grandes empreendimentos nesses locais, compostos por túneis, pontes, casas, armazéns, escolas, igrejas, dentre outros. As casas construídas nas comunidades de São Luís e Jabuticaba são frutos da mesma herança histórica. Entretanto, cabe ressaltar que nas comunidades existem algumas particularidades. As diferenças das construções das vilas aqui em discussão dizem respeito essencialmente a adornos colocados nas paredes das casas, que no caso de São Luís não há e em Jabuticaba se distingue muito das demais, KM2 e Veríssimo de Matos. Salienta-se que essas diferenças são condizentes com o período e o governo brasileiro que estava no momento. A herança histórica da vinda dessa instituição da comunidade ainda se reflete nas ruas, no caso de São Luís, por exemplo, com os prédios das casas e da escola. Ao analisarmos os livros e materiais sobre o Batalhão Ferroviário presentes no acervo do museu, foi possível identificar um relatório do batalhão ao prefeito de Bento Gonçalves, Luiz Matheus Todeschini, indicações sobre as edificações a serem construídas pelo batalhão, onde consta o projeto tanto da escola como da igreja de São Luís, bem como o custo desses empreendimentos. A localidade de São Luís das Antas ainda abrange 5 túneis e 2 viadutos. Ao se comparar alguns mapas, chegou-se à conclusão, e isso é uma hipótese, de que o ramal vindo da sede do batalhão no bairro São Roque, que chegava a Jabuticaba e se ligava ao tronco principal sul, era a principal alternativa para a passagem do trem. Mas, no entanto, quando o batalhão ele chegou na localidade de São Luís para a construção da ferrovia, percebeu que por conta do relevo, o tráfego do trem ele era inviável nesse local. Segundo o relatório do 1º Batalhão Ferroviário, o Sr. Luiz Matheus Todeschini, em 1950, essa era uma estrada de ferro muito difícil, quer sob o ponto de vista técnico, quer sob o ponto de vista da execução propriamente dita. Dessa forma, uma outra alternativa foi a utilização apenas do trecho junto ao Rio das Antas, passando por Jabuticaba e seguindo para Vacaria. Além disso, cabe destacar que as duas localidades, São Luís e Jabuticaba, elas sempre compartilharam a mesma igreja, que é localizada em São Luís. No entanto, com a vinda do 1º Batalhão Ferroviário, foram construídas 2 escolas, uma em cada localidade. Uma hipótese para essa característica pode se relacionar ao fato da não necessidade de se deslocar todos os dias para ir a uma escola em outra comunidade. Assim como ocorre em outras regiões, a saída do 1º Batalhão Ferroviário de Bento Gonçalves, e consequentemente dessas localidades, gerou um êxodo por parte dos trabalhadores que residiam nesses espaços para a construção da ferrovia, o que ocasionou uma ruptura no desenvolvimento trazido com o batalhão ferroviário. Em São Luís permaneceram as famílias que já residiam no local antes da vinda dos militares. Depois disso, as antigas casas passaram a ser ocupadas por famílias que migram para a região, já que essas construções estavam desocupadas.
Alguns moradores pagaram aluguel por algum tempo para o batalhão. A maior parte das construções, como túneis e viadutos, também deixaram de ser utilizadas. Sobre o atual uso e ocupação das antigas casas do 1º Batalhão Ferroviário, comenta-se também que essa nova forma carrega novas significações para a casa e para a moradia, sendo um local de guarda de diferentes memórias dos moradores que já residiram e também comporta o movimento da identidade do local, já que esta não é estática, sendo modelada pelos sujeitos históricos que se encontram no contexto em diferentes períodos. Sobre a análise arquitetônica e paisagística, em diálogo com as questões históricas, destacam-se que as forças do lugar estão relacionadas à presença da ferrovia, assim como o relevo acidentado e a vegetação nativa. Como elementos artificiais, destacam-se a ferrovia, que saindo de São Luís abraça o morro em forma de laço, bifurcando-se no túnel em Y, seguindo para Jabuticaba, assim como os túneis, viadutos e construções relacionadas às vilas ferroviárias, as quais são majoritariamente em linguagem Art Deco e proto-moderna em São Luís e de caráter modernista em Jabuticaba. Ambas as estações foram construídas a partir de projeto padrão em linguagem Deco. O espírito do lugar é variável a partir da experiência de cada grupo social com o local, variando entre a religiosidade e a vida comunitária relacionada à igreja, e a relação com o trem desativado e com a paisagem do Vale do Rio das Antas, por parte dos visitantes ou com as memórias e a sensação nostálgica das pessoas que experienciaram o processo de construção. Em todo esse conjunto, apenas a igreja de São Luís está no inventário atual, sendo que os conjuntos edificados estão constados no plano diretor como APATs, caracterizadas como áreas de interesse de preservação histórico-social. Tendo em vista a análise paisagística e arquitetônica do local, bem como tendo como referência o estudo de Greselli, são indicados para a inclusão do inventário os conjuntos ferroviários formados por residências, estações, túneis, viadutos e reservatórios, para os quais, juntamente com a linha, igreja e vistas, é recomendável a chancela paisagística. No próximo vídeo, apresentaremos os parâmetros para atualização do inventário do eixo Eulália Baixa e Eulália Alta.